Começando mais uma live de 15 minutos aqui com vocês hoje. O tema é muito legal, eu amo. Hoje nós vamos falar sobre insights. Você tem muitos insights? Você costuma ter insights? Você nunca teve insights? Você sabe do que eu estou falando? Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre insights hoje. E lembrando que todas as terças, quintas e sábados nós temos live por aqui. Nas terças-feiras um tempo maior de duração, sendo que nas quintas e sábados nosso bate-papo é de 15 minutos. Então 15 minutos para nós trocarmos ideias sobre algum assunto interessante, ok? E hoje nós vamos falar sobre insight. O que são os insights? Como que eles acontecem? E é interessante que a própria palavra insight, né? Mostra que é algo que vem de dentro, né? Na verdade, insight é uma visão interna, digamos assim, o que a própria palavra nos significa de uma certa forma, né? Representa. Mas também sight é vista em inglês, né? Então insight talvez seja ter alguma coisa interna em vista, né? Também associando essa ideia de visão interna. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que acontecem esses insights? Olá para você que está chegando por aqui. Se quiser compartilhar a live, fica à vontade aqui no aviãozinho. Nós vamos falar hoje sobre insights, então como que eles acontecem e qual é o processo natural desse mecanismo, ok? Então estávamos aqui falando, né, que o insight é algo que vem de dentro, é uma visão de dentro, é uma visão interna que se manifesta em alguns momentos. É interessante nós observarmos, né? Se você já teve alguns insights, você sabe como isso se processa. Então, o que acontece quando você tem algum insight? Normalmente, alguma informação que vem à tona. Você não sabe muito bem qual foi o processo, porque não é mental. O processo do insight, ele flui por um outro canal e que nós podemos chamar de intuicional. Boa tarde, Ângela. Bem-vinda por aqui. E quando você tem um insight, né? Quando ele vem, normalmente ele vem como uma sensação. Eu já falei também isso aqui algumas vezes. É algo que você sente que aquilo tem que ser feito, deve ser feito, né? E talvez você já tenha tido alguns insights na sua vida, mas vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, se você está num determinado local e vem uma informação, eu tenho que ligar para casa. E você não sabe de onde que veio aquela informação, porque ninguém te mandou um WhatsApp, ninguém te mandou um telegrama, ninguém te ligou. De repente você sentiu que tinha que ligar para casa. Não foi racional, não foi uma informação que foi resultado de outras, né? Porque a racionalidade ela vem de análises, de comparações, da lógica, né? Do raciocínio, né? De uma combinação de informações. Ali no caso não foi simplesmente algo que veio pronto para você, né? Você não precisou pensar sobre, né? Se você não precisou pensar sobre, não veio pelo canal mental. Isso são os insights, né? Então, por exemplo, você de repente pensou, tenho que ligar para casa. E aí, de repente, você ligou para casa e descobriu que talvez o seu marido quisesse falar com você para pedir que você trouxesse alguma coisa da rua. Olha que legal, né? Houve ali uma comunicação num outro nível, que não foi racional. Às vezes você está caminhando, indo para algum lugar, seguindo o mesmo caminho que você faz sempre, seja a pé ou seja de carro, e de repente você sente uma informação vindo à tona de pegar um outro caminho, né? Acho que hoje eu vou por ali. E o que você faz normalmente? Oi, querido, boa tarde. Muitas vezes, dependendo do insight, nós questionamos o insight, nós racionalizamos o insight, o que está totalmente errado, né? O insight, ele está além do raciocínio. Então, você usa um mecanismo mais primitivo para analisar algo muito mais avançado. Não é correto, né? Não vale a pena fazer isso. Então, às vezes você sente aquela informação, você está caminhando para um determinado lugar ou dirigindo para um determinado lugar e de repente dá aquela vontade de pegar um outro caminho para chegar naquele lugar.
e você pensa, ai, não vou não, vai ser mais longe, vou pegar trânsito, vou por aqui mesmo. E de repente, pode ser que você encontre uma batida, um acidente que te deixe preso no trânsito naquele caminho que você sempre fez. Enquanto que se você tivesse feito o outro caminho, talvez tivesse chegado muito mais rápido. Muitas vezes você pode até escapar de um acidente fazendo um outro caminho, só que você nunca vai saber, né? Às vezes vem um insight só porque você precisava se livrar de algo que estava para acontecer, se você não tivesse tido aquele insight, mas se você segue o insight, talvez nada aconteça, porque a ideia era essa mesmo. E aí às vezes fica pensando, besteira que eu fiz de ter vindo por aqui, devia ter ido por lá. Não, nunca é besteira. Seguir nossos insights nunca é besteira. É a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Registre isso. A questão é que, como é um mecanismo com o qual nós ainda não estamos acostumados, nós não sabemos exatamente quando é insight ou não, quando é só uma ideia, né, que o seu cérebro está manifestando. Então, muitas vezes, você tem um insight e questiona um insight porque você não sabe se foi um pensamento bobo. Pode ser que tenha sido um pensamento bobo, tipo, hoje eu vou por ali. E isso talvez tenha sido racional. Mas, com o tempo, se você tende a seguir os insights, com o tempo, a tendência é que você vá percebendo cada vez mais quando de fato é um insight ou é algo que está sendo realmente pensado pelo teu cérebro. Vamos lembrar aqui novamente que o insight é além do mental, não é um mecanismo mental. Ele é algo que ocorre no outro plano de consciência que não é o mental. Então, questionar os insights, querer analisar os insights é atrapalhar esse processo que é muito mais avançado, um processo muito mais avançado que nós temos internamente. Lembre que insight é uma capacidade de ativar uma visão, uma percepção interna, né? E essa percepção interna, ela é muito mais ampla, muito mais abrangente do que a visão racional, que você analisa e julga pelos mecanismos cerebrais que vai utilizar ali o acervo de informação que você já tem, né? Toda a cultura que você tem, todas as informações que você tem, você junta aquilo e chega a conclusões. O insight independe do conhecimento que você já tenha. Muito pelo contrário. Quando você tem menos conhecimento, às vezes, os insights são muito mais fortes. Não quer dizer que não devamos ser pessoas cultas e inteligentes. Não, devemos, sim. Só que se você conheceu já pessoas muito humildes, da roça, do interior, da fazenda, oi querida, que bom te ver aqui, e você já conversou com elas, você vai perceber que existe às vezes uma linha de raciocínio muito sábia, né? E essas pessoas normalmente têm muitos insights, tipo, não vai agora não porque vai chover, ou então não é legal pegar a estrada de noite, melhor ficar por aqui, mas isso já são os insights direcionando. E por que isso acontece? Justamente porque não tem todo o processo mental extremamente trabalhado, desenvolvido para atrapalhar os insights. Então é bom, por um lado, nós sermos pessoas cultas e inteligentes, porque isso nos dá mais recursos para conhecer mais sobre nós mesmos. Por outro lado, vamos lembrar aquilo que eu já falei aqui da diferença entre cultura e sabedoria. Cultura é tudo que vem de fora, né, e que você absorve. Sabedoria é você deixar aflorar o conhecimento que todo ser humano já tem, que está lá no seu DNA, nas suas células. Lembra que nós somos poeira cósmica, né? Nós viemos das estrelas, então tá tudo aqui. Toda a história do universo tá aqui dentro. Tudo que você precisa saber tá na sua constituição. E se você permite que esse conhecimento aflore, você vai ter muitos insights. Na verdade, você vai ter tantos insights que a sua consciência passa a fluir no outro canal, que é o que nós chamamos da intuição. Tá? Então, a intuição, ela é muito confundida com algo místico, né? Intuição, sexto sentido e tal.
E não tem nada de místico nisso, é um processo físico, totalmente físico, né? Infelizmente o ser humano tende a mistificar aquilo que ele não conhece. Mas não é porque você não conhece que é místico, né? Tudo tem uma explicação. O fato de você não saber ainda qual é a explicação não quer dizer que aquilo é coisa do além, né? Vamos sair dessa caixinha, porque isso já ficou para trás, né? Atribuir causas sobrenaturais às coisas, só porque nós não conhecemos essas coisas. Mas se está acontecendo dentro do universo, e o universo é físico, tudo vai seguir as leis da física. Não tem como estar num plano físico e não seguir as leis da física, né? Então, os insights é um processo físico. Não tem nada de místico nisso. A Shirley está falando, esse foi o primeiro dos meus medos, não acompanhar. Acho que ficou em aberto aí, Shirley. Se puder, complementa para mim. Então, esse processo dos insights, ele segue toda uma estrutura física interna, um desenvolvimento interno. E quando nós estamos falando de intuição, nós estamos falando de algo muito palpável. O problema é como as pessoas compreenderam essa palavra ao longo dos anos e como ela foi sendo utilizada, né, como uma coisa sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural. Repetindo aqui. O fato de não conhecermos não quer dizer que é sobrenatural, né? Inclusive, lá nos primórdios da humanidade, né? O Sol era um deus, né? O deus Sol, porque ninguém sabia como é que ele se subia, nascia todos os dias e se punha todos os dias, né? Então, aquilo devia ser uma força divina, né? Como é que aquilo se sustenta no céu? Então, o ser humano, ele tem uma tendência muito grande a atribuir a coisas sobrenaturais tudo que ele não conhece, né? Então fica supondo que existem deuses e seres, né? Até hoje a gente fala, né? Tá chovendo porque São Pedro quis, né? Então é uma tendência do ser humano quando ele não consegue explicar as coisas, o que não quer dizer que as coisas não tenham explicação, né? Apenas não chegamos lá ainda. E os insights é exatamente isso, a intuição é exatamente isso, é um processo natural e que todos nós, em algum momento da evolução humana, né, todos nós como espécie, passaremos um dia. Vamos entender assim, nós somos os seres racionais, né, pelo menos, né, assim que somos, nos auto-intitulamos. Mas os animais têm cérebro, não tem? A única diferença é que eles não têm a estrutura biológica e para poder promover todo o desenvolvimento cerebral que eles poderiam, né? Muitos dizem que o fato de nós podermos manusear objetos estimulou o desenvolvimento do cérebro. Então foi uma conjunção de fatores. E aí o que acontece? Você vê animais extremamente inteligentes, né? Animais raciocinando, animais utilizando armas. Quer dizer que eles são como nós? A diferença é pequena, na verdade, né, para muitos. Mas quer dizer que eles ainda não chegaram num patamar de desenvolvimento onde cérebro e corpo pudessem caminhar juntos para que eles pudessem realizar coisas. Nós chegamos nesse patamar, mas o cérebro deles está lá. A mesma coisa acontece conosco em relação a pessoas que já estão um pouco mais à frente, que já tem esse canal da intuição desenvolvido. Então, todos nós temos essa capacidade de intuir, mas é algo que nós não temos o desenvolvimento natural para fazer, mas a intuição está ali, da mesma forma que um animal tem um cérebro, mas ele tem limitações para o uso desse cérebro, né? Até mesmo porque o cérebro é mais restrito, é pouco desenvolvido. E no ser humano a intuição é igual, né? Imagina que existisse uma espécie acima da gente e que usa a intuição tranquilamente no dia a dia, completamente. O que é a intuição? A intuição é algo que flui além do mental. Ao invés de você raciocinar e precisar interpretar uma série de sons, uma série de imagens, uma série de odores, você simplesmente capta a informação. Ela vem pronta para você. Isso é a intuição. Você não precisa interpretar. Você simplesmente sabe, tá? E por isso, sabedoria. A palavra sabedoria está associada à intuição. Porque quem intui, sabe.
né? Ele só intuiu porque ele está num outro patamar de desenvolvimento que permite a ele acessar diretamente qualquer informação. Só que nós que estamos aqui, né, imaginando que existe essa outra espécie, né, que tem esse poder, nós que estamos aqui temos a capacidade de intuir, mas não desenvolvemos isso. Então, da mesma forma que o animal usa o cérebro de uma forma limitada, nós também vamos usar a intuição de uma forma extremamente limitada, porque não nos desenvolvemos para usá-la completamente. É simples assim. Então, eventualmente, esporadicamente, você terá insights, né? Vai vir de dentro a resposta, né? De dentro, da onde? De dentro de um outro fluxo de consciência que está aí dentro de você, mas que está meio guardadinho ali no fundo de você, porque você não usa, você usa o cérebro, que é um outro canal, completamente diferente. Mas de vez em quando uma informação sai dali, daquele tesourozinho guardado ali dentro, e você tem um insight, mas você não sabe o caminho para chegar lá, para abrir aquela caixa e deixar aquela consciência fluir. E você simplesmente é tomado por um insight uma vez ou outra, né? Agora, se você entende que isso é algo que está lá potencialmente para ser desenvolvido, né? Porque ele já está dentro de você, essa capacidade já está dentro de você. E a estrutura biológica também. É só uma questão de evolução em termos de compreensão, né, que nós precisamos desenvolver para aprender a usar isso. Então, por que você vai esperar para compreender como isso acontece, né? Por que não aprender isso agora, se a capacidade de intuir já está ali à sua disposição? Então, é algo que você pode treinar. E quando nós temos o insight, né, que são acessos esporádicos a esse outro fluxo de informações, né, que vem direto. Então, se você tem esses acessos esporádicos, se desenvolver para acessar a intuição é você conseguir subir a consciência para um outro patamar, que ela não flua unicamente pelo racional, mas que ela flua pelo intuicional. Então, a sua percepção do mundo se modifica, porque você consegue ver nas entrelinhas, você consegue ler nas entrelinhas, você conhece uma pessoa e você sente. Lembre que o insight ele vem pelo sentimento, não é pelo racional. Então você sente se aquela pessoa vai ser boa na sua vida ou não, se qualquer relacionamento com ela, profissional, afetivo, seja lá o que for, vai ser produtivo para ambos ou não, se um negócio é bom ou não, se qualquer coisa que você queira realizar na sua vida é útil para aquele momento ou não. Então, quando você começa a compreender a vida, a perceber a vida através do intuicional, é uma visão muito mais clara, muito mais nítida das coisas e que te permite escolhas muitíssimo mais acertadas do que você tem que fazer, até como falar com as pessoas, desde que você aprenda a dar espaço para a intuição e não para emoção, que vai fazer com que você saia atropelando as palavras e fale o que não deve, né? E isso tudo é exercício, porque quando você consegue agir pela intuição, você é um maestro regendo uma orquestra. Então, quando nós estamos falando de insights, estamos falando de acessos esporádicos no canal da intuição. E seria muito interessante se você aprendesse a desenvolver para sua vida não os acessos esporádicos, mas a capacidade de acessar de forma linear a sua intuição. Então você não tem picos de insights, mas você flui através de uma intuição linear. A sua consciência flui através de uma intuição linear. Sabe qual é o nome disso? Meditação. Então, atenção, a meditação ela pode estar se referindo à técnica, mas ela também é o estado de intuição linear. Então, quando nós meditamos para alcançar esse estado intuicional, que flui muito além do mental. E por isso, tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas de sucesso estão usando essa
capacidade, estão desenvolvendo essa habilidade que é meditar. Então, não perca tempo. Aprenda você a realmente conseguir meditar e usufruir do poder dos insights, ou melhor ainda, do poder da intuição na sua vida. Deixa eu ver o que a Filosofia 108 colocou aqui. Frase do Linus Pauling sobre intuição. Primeiro nós sabemos, depois nós vamos procurar onde está a resposta, com certeza. E não só do Linus Pauling, mas os grandes cientistas falam isso, né? Porque o cientista ele fica muito focado, muito tempo em achar uma solução, em desenvolver uma questão. E muitas vezes vem um insight de como aquilo pode ser conquistado, né? Na verdade, vem a resposta daquilo, mas eles não sabem como chegar na resposta, né? E aí dizem que a ciência é todo um trabalho de você provar que aquilo que você intuiu é possível. E sobre isso fica uma dica aqui incrível. Então, olha, hoje não era dica de filme, mas fica a dica desse filme maravilhoso, que é O Homem que Viu o Infinito. Esse filme fala exatamente sobre isso que eu esqueci o seu nome, você já me disse, Filosofia 108 falou aqui, que é como o cara, ele tinha todas as respostas para todas as fórmulas matemáticas, isso é história verídica, Ramanujan, que foi um grande matemático hindu, viveu no século passado e foi estudar, se não me engano, em Cambridge. E ele tinha respostas para tudo no que diz respeito à matemática. Mas fizeram um cara perder um tempo enorme provando que o que ele estava falando é verdade, mostrando como ele chegou naquelas fórmulas incríveis. Ao invés de usufruírem do resultado, né? Enfim, mas não vou contar o filme, vale a pena você assistir para ver o que aconteceu. É isso aí, Shirley. Acompanhar o método De Rose nos estudos é um grande passo, com certeza. É isso, meus amores. Espero que o assunto de hoje tenha sido útil para vocês. E sábado estamos aqui com mais bate-papo de 15 minutos para você às 5 da tarde, ok? Aguardem que a partir da semana que vem temos programações especiais. Estamos aí montando uma programação bem legal para vocês, então fiquem de olho, tá? E estaremos com mais coisas aqui no nosso Instagram. Beijo grande e até sábado.